Existe um momento muito importante na trajetória de uma paciente com lipedema em que a percepção da condição muda completamente. No início, muitas mulheres procuram ajuda porque se incomodam com a aparência das pernas. Elas percebem uma desproporção, notam que a parte inferior do corpo parece maior em relação ao tronco e sentem uma dificuldade de usar determinadas roupas e associam aquilo a uma questão estética. Mas o lipedema, ele raramente permanece apenas no campo da estética. Com o passar do tempo, começam a surgir sintomas que não podem mais ser ignorados como simples insatisfação corporal. Surgem alguns sintomas como dor, sensação de peso, cansaço desproporcional nas pernas, surge desconforto ao toque. E é exatamente nesse momento que precisamos mudar o nosso olhar. Porque quando há dor persistente, limitação funcional e impacto na qualidade da vida, já não estamos falando apenas de aparência, estamos falando de saúde. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Catarina Paula, cirurgiã plástica, e aqui no canal eu explico condições relacionadas ao corpo com base científica, responsabilidade médica e uma visão bem integrada, porque entender o que é estética e o que é saúde é fundamental para tomar decisões conscientes. O lipedema é uma condição crônica que envolve a alteração estrutural do tecido adiposo, e esse tecido ele não se comporta como a gordura comum da obesidade. Ele apresenta uma inflamação crônica de baixo grau, uma fragilidade capilar aumentada e alteração da matriz extracelular. E isso significa que não é apenas um acúmulo passivo de gordura, existe uma alteração funcional no tecido. E essa inflamação crônica ela gera um aumento de sensibilidade local. Muitas pacientes elas relatam que ao pressionar as pernas elas sentem dor. E essa dor não é só psicológica, não é exagero e não é imaginária. Ela ocorre porque há uma alteração no microambiente do tecido, com a compressão de terminações nervosas periféricas e um aumento da pressão intersticial. Além disso, essa fragilidade capilar ela faz com que pequenos traumas eles causem hematomas com facilidade. A paciente às vezes nem se lembra de ter batido a perna, mas surgem manchas roxas e isso é um sinal clínico importante de que existe uma alteração vascular naquela localização. Outro ponto fundamental é a sensação constante de peso nas pernas. E essa sensação não é apenas subjetiva da paciente. A alteração na microcirculação e o acúmulo de líquido intersticial, elas contribuem sim para esse aumento na pressão dos tecidos. E ao final do dia, essa pressão pode se intensificar, gerando aquele desconforto importante. Então, quando a paciente ela começa a evitar caminhar longas distâncias porque sente dor ou cansaço desproporcional, isso já é característico de impacto funcional. E a limitação dessa mobilidade transforma uma condição inicialmente percebida como estética em uma questão de saúde. Existe também um impacto biomecânico, o aumento progressivo do volume dos membros inferiores, que pode gerar uma sobrecarga nas articulações, especialmente nos joelhos e lá nos tornozelos. Com o tempo, o padrão de marcha pode até se alterar também, com pequenas compensações posturais começando a acontecer. Porque o corpo, a todo momento, ele tenta se adaptar. E toda vez que há uma alteração de biomecânica corporal, estamos falando de função. E função é saúde. Outro aspecto que precisa ser compreendido é a progressão do lipedema. Ele não é estático. Ele muitas vezes é uma evolução para estágios mais avançados, com aumento de fibrose e formação daqueles nódulos mais evidentes. A fibrose ela é consequência da inflamação crônica e da alteração da matriz extracelular. O tecido ele se torna mais rígido, menos elástico e mais resistente. E é essa rigidez que ela pode se intensificar a dor e piorar a mobilidade da paciente. Em alguns casos mais avançados pode ocorrer até uma associação com um linfedema secundário, uma condição que chamamos de lipolinfedema. Quando isso acontece, o comprometimento ele é funcional e ele é bem maior. Agora vamos falar da abordagem terapêutica, porque é nesse ponto que muitas dúvidas elas surgem. Quando o lipodema começa a impactar a saúde, o tratamento precisa ser estruturado. E ele não é único e nem é isolado, ele é multidisciplinar. Por exemplo, quando nós estamos falando de nutrição anti-inflamatória, nós não estamos falando de uma dieta da moda. Estamos falando de uma estratégia que busca reduzir o estado inflamatório crônico do organismo.
Alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar e gordura saturada podem sim contribuir para a inflamação sistêmica. Ao reduzir esses estímulos inflamatórios e priorizar alimentos naturais ricos em antioxidantes e compostos bioativos, é possível sim diminuir essa carga inflamatória global. Isso não cura o lipedema, mas pode ajudar a reduzir os sintomas e a melhorar a resposta do seu organismo. Então, quando indicamos exercícios também de baixo impacto, isso também tem justificativa fisiológica no processo. Atividades como caminhada leve, hidroginástica ou musculação orientada, elas ajudam sim a melhorar o retorno venoso e linfático da região. E o movimento muscular, ele funciona como uma bomba, facilitando a circulação. Além disso, o exercício ele melhora o condicionamento cardiovascular e ajuda a manter aquele equilíbrio metabólico. Mas é importante escolher atividades que não sobrecarreguem excessivamente as articulações que já estão bem sensibilizadas pelas doenças. É importante entender que a cirurgia do lipedema ela não é uma decisão baseada apenas na aparência estética. Ela não deve ser indicada porque a paciente deseja afinar as pernas, por exemplo. A indicação cirúrgica precisa estar associada a critérios médicos claros. Então, quando o lipedema ele evolui a ponto de gerar dor persistente, aquela limitação funcional, uma dificuldade para realizar atividades simples do dia a dia, impacto importante na qualidade de vida, começa-se sim a considerar a possibilidade de intervenção cirúrgica dentro de um plano estruturado. A lipoaspiração para lipedema ela tem uma lógica diferente da lipoaspiração no estado convencional. O objetivo não é apenas o contorno corporal nessa situação. O objetivo é reduzir o volume do tecido adiposo alterado e diminuir aquela carga inflamatória local, melhorando a mobilidade e o conforto da paciente. Mas isso deve ser feito após avaliação criteriosa, análise do estágio da doença, o histórico clínico, avaliação vascular e entendimento de que cirurgia faz parte de um conjunto terapêutico, não sendo uma solução isolada. Como sempre digo, é uma estratégia multidisciplinar. Existem alguns critérios que nos orientam nessa decisão médica do tratamento. O primeiro é que é necessário um diagnóstico clínico bem estabelecido. Não se indica cirurgia quando há dúvida de diagnóstico. Segundo, que é fundamental avaliar se houve tentativa adequada de um tratamento conservador. Isso inclui controle inflamatório, ajustes alimentares, atividade física orientada e medidas compressivas quando indicadas. O terceiro fator é que deve-se avaliar o grau de comprometimento funcional. A paciente apresenta uma dor diária? Existe uma limitação para caminhar? Há um impacto significativo na rotina? Então, o quarto aspecto que temos que avaliar é se é preciso discutir expectativas da paciente, porque a cirurgia ela não cura o lipedema. Ela reduz volume e pode melhorar sintomas, mas a condição ela é crônica e o acompanhamento continua sendo necessário. Além disso, a avaliação do estado geral da paciente ela é super e essencial, porque cirurgia exige uma segurança, um preparo adequado e compreensão dos riscos envolvidos. Do ponto de vista técnico, a abordagem cirúrgica precisa respeitar o sistema linfático. Diferentemente da lipoaspiração puramente estética, no lipedema há uma necessidade de técnica cuidadosa para preservar estruturas vasculares e linfáticas. O objetivo aqui não é remover agressivamente o tecido, mas sim reduzir de forma planejada, com controle volumétrico adequado e respeito às camadas anatômicas. É importante a gente entender que, quando mais avançado o estágio do lipedema, maior a complexidade do procedimento. Isso é verdade. A presença daquela fibrose pode dificultar a aspiração, exigindo uma técnica mais refinada e planejamento mais detalhado. Além disso, a gente vê que o pós-operatório exige um acompanhamento rigoroso. A paciente pode precisar manter terapia compressiva, acompanhamento nutricional e continuar com o controle inflamatório. Ou seja, a cirurgia ela não encerra o tratamento, ela é uma parte do processo. Um dos pontos mais importantes na prática médica é alinhar a expectativa com a realidade. A paciente precisa entender e deixar claro que a cirurgia ela pode reduzir o volume dos membros inferiores, melhorar a mobilidade, diminuir a dor, melhorar a qualidade de vida. Mas ela não transforma o lipedema em uma condição inexistente. Ela não acaba com o lipedema. A doença, como se diz, ela é crônica. O acompanhamento continua sendo necessário com outros comportamentos. E quando essa conversa é feita de forma clara e transparente, o resultado tende a ser mais satisfatório porque a paciente ela entende o que esperar.
A responsabilidade nossa, como médico, está justamente em não prometer soluções mágicas, mas oferecer um tratamento dentro de critérios científicos e éticos para paciente. O lipedema deixa de ser apenas estética quando começa a interferir na dor, na mobilidade e na função da qualidade de vida. Reconhecer essa transição é essencial e bastante importante, porque enquanto ele é tratado apenas como uma aparência, a paciente continua se sentindo culpada, frustrada e até mesmo incompreendida. Mas quando ele é reconhecido como uma condição de saúde, a abordagem muda completamente. O olhar muda e o tratamento ele se torna mais adequado para aquela finalidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que pode estar passando por isso e ainda não tem essa informação preciosa. Comente aqui embaixo, você já conhece essa diferença entre estética e saúde no lipedema? Qual a dúvida você gostaria que eu explicasse nos próximos vídeos? Curta o vídeo, se inscreve no canal para acompanhar conteúdos baseados na medicina e na prática clínica responsável.